Fui vítima de um maledito ou inveja quando era um bebê. Não sei, fui vítima de um maledito ou inveja quando era um bebê. Acho que é isso, é uma moça que nos conta. Vamos ver, esse não é tão longo. Oi, Aninha linda, sou a fulana do relato tal. A história que vou contar hoje aconteceu comigo quando eu ainda era um bebê. Minha mãe já havia me contado, mas eu só lembrava de alguns trechos e ficaria incompleta se enviasse assim. Lembrando que esse é o último relato da noite, tá bom? Depois a gente vai pro sorteio. Vou dar os últimos beijinhos lá pro pessoal no superchat e a gente vai pro sorteio, tá? Matheus, você já vai contando por aí? Vamos lá. Mas agora, com a ajuda dela, eu vou contar o relato com detalhes. Não, o relato não terá muitos nomes e os que houver já estarão trocados. Tá. Era o ano de 1991 e eu já devia ter uns 8 meses de vida. Em um dia comum de dona de casa dos anos 90, a minha mãe iria ao supermercado e, aproveitando a viagem, passaria comigo no posto de saúde. Eu tinha que tomar uma vacina. Ela não recorda qual era a vacina, mas acredita que seja a vacina contra a paralisia infantil. Ok, fomos ao mercado e na volta ela passou no posto para que eu tomasse essa vacina. Nos dias seguintes... falar nisso, o Vitória tem que tomar vacina também. Olha lá, vacinar. Gente, a gente tem que lembrar as coisas aqui, né? Anotar quando lembra. Ai. Então, eu ia tomar vacina. Nos dias seguintes, após a vacina, eu fiquei muito enjoadinha. Dava trabalho para mamar, para dormir. Aquela vacina chata. Dormir, coisas que não acontecia com frequência, pois eu era um bebê bonzinho, era uma bebê boazinha. Bem, minha mãe, preocupada com a minha reação, achou melhor me levar ao médico, tendo em vista que estávamos com uma viagem marcada para Sobral nas próximas semanas. Chegando ao médico, minha mãe contou o que estava acontecendo e, após me examinar, o médico disse que eu estava assim por conta do efeito da vacina e que isso era normal. Voltamos para casa e nos dias que se seguiram eu continuava do mesmo jeito, enjoada para mamar, para dormir. Em um desses dias eu estava chorando tanto que a vizinha dos meus pais na época chamou minha mãe no muro e perguntou se estava tudo bem. Maria, tá tudo bem com a fulana? Eu nunca vi ela chorar tanto assim. Minha mãe disse que o choro era estridente e nada me acalmava. A única coisa que me fazia dormir um pouco mais tranquila era um chazinho de camomila da minha avó. Bom, alguns dias se passaram e o dia da viagem chegou. Minha mãe disse que ela e meu pai eram loucos, pois naquela época viagem de avião era coisa de rico e era algo inacessível para o meu pai em termos financeiros. Então fomos todos de ônibus. Sim, os meus pais viajaram por praticamente 3 dias com 2 crianças, uma de 8 para 9 meses e outra com quase 2 anos. O meu irmão é 1 ano mais velho que eu. Não tinha nem 2 anos. Loucura, pegar um ônibus, 3 dias de viagem com 2 crianças pequenas. Eu não ia mais nem a pau. Bom, chegando em Sobral foi aquela coisa. A parentada toda foi receber os meus pais com almoço e conversar que não acabava mais. Ficamos na casa de uma irmã do meu pai. Aquela mais nova que gritava desesperada no outro relato. Agora eu não lembro. Enfim, bom, eu não saía do colo dessa minha tia e o fato de não estar comendo nada logo foi notado. Eu não queria nada, eu não queria chá, suco, leite, papinha, nada. Os dias foram passando, eu comecei a perder peso, minhas pernas, que eram aquelas perninhas gordinhas de neném, foram sumindo e essa minha tia chamou a minha mãe de canto e disse que ia chamar o senhor Júlio, que sempre passava em frente à casa dela levando as cabras para a roça para ele rezar em mim, pois ele tinha uma reza muito forte. Minha mãe, cética, resistiu por um tempo, pois não acreditava nessas coisas. Porém, ao me ver cada dia mais molinha e cada vez mais magra, aceitou a ajuda. E foi assim que a minha tia, logo pela manhã, chamou o senhor Júlio, que passava com as suas cabras a caminho da roça. Senhor Júlio, ela disse, senhor Júlio, acode aqui, dá uma olhada na minha sobrinha que essa menina não tá bem. Olha só, ela tá fraquinha.
Minha mãe disse que assim que ele colocou o olho em mim, ele largou as cabras e foi de encontro à minha tia, acompanhada por minha mãe que me segurava nos braços. Senhor Júlio me pegou no colo e ficou comigo andando pelo terreiro em frente à casa por uns 40 minutos. Minha mãe disse que ouvia ele falando, mas não entendia o que era dito pela distância que ele tomava. Quando ele terminou, veio de encontro às duas e questionou o que eu tinha. Minha mãe contou que há umas 2 semanas eu não estava mamando nem dormindo e algumas vezes eu cheguei até a vomitar um pouco o que eu tinha mamado. E foi aí que o senhor Júlio disse que eu era muito forte e que o meu anjo da guarda estava de prontidão, pois alguém havia colocado mal olhado em mim e que eu só não havia morrido ainda, porque no dia em que colocaram esse mal olhado, eu usava algo na cor vermelha, o que enfraqueceu a inveja dessa pessoa. Minha mãe agradeceu o senhor Júlio, que ao ir embora disse para irem fazer a minha mamadeira, que agora eu ia comer. Minha tia entrou, fez a mamadeira e eu tomei 2 vezes a mamadeira inteira. Depois disso, dormi a noite toda, sem dar um pingo de trabalho. Bom, após isso, minha mãe analisou os fatos e concluiu que esse mal-olhado foi colocado no dia em que ela passou comigo no supermercado. E depois foi tomar vacina, né? Foi quando ela passou comigo no supermercado. Segue o que aconteceu nesse dia. Antes de sair comigo, minha mãe me vestiu como uma boneca, o que era comum na época. Ela escolheu um vestido branco que tinha pequenas flores vermelhas. E para combinar, colocou aquelas meias que quase chegava no joelho, também branquinhas, que tinham 2 florzinhas de cada lado feitas de fita de cetim na cor vermelha. E para finalizar, um lacinho no cabelo, também vermelho. Bom, filha embonecada, fomos ao supermercado. E lá, quando ela chegou, mais precisamente no açougue, havia um senhor que sempre me elogiava quando me via com a minha mãe. E nesse dia, ele fez vários elogios. Nossa, como ela tá linda, Dona Maria! Como ela é fofa! Que neném bonito! Mais linda! E não sei o que, a senhora... que neném mais linda que a senhora tem! Olha, como eu gostaria de ter uma netinha assim, igualzinha a sua filha, uma princesinha. Ana, minha mãe tem certeza que foi esse senhor. E que talvez não tenha sido por maldade dele, não. Mas inveja é um sentimento traiçoeiro e se confunde muitas vezes com a admiração. Depois disso, minha mãe não ia mais ao supermercado comigo. Sempre que ela precisava ir, ela me deixava com a minha avó. E até depois de grande, enquanto esse senhor trabalhou nesse supermercado no açougue, ela evitava me levar lá. Bom, Ana, a história foi essa. Sei que ficou longa, me perdoe. Gosto muito do canal e assisto todos os dias. Inclusive, tenho uma playlist com os meus relatos favoritos. Beijos para você, para o Matheus, para os bebês rampirinhos e para os bichinhos. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, eu acho que toda mãe, talvez, já tenha passado... Não sei, na minha época, parece que eu sempre estava indo na benzedeira. Pra ver se tava com quebrante. Quebrante, não sei. Vocês iam na benzedeira? Às vezes eu tava mesmo. E acontece isso sim. Às vezes a pessoa não é por maldade, mas... Não sei, a pessoa tem uma energia ou bota um olhar ali que deixa a pessoa doente. Deve ter alguma coisa que explica isso, sei lá, de energias, de não sei o que. É Zeca Pimenteira. É esse mesmo, que ele puxava o óculos assim e o zoião crescia. Ele sempre falava, eu queria ter não sei o que como esse. Ele sempre queria. Aí é um negócio, eu não esqueço de um que era a televisão. Ele chegou na casa do vizinho que tinha comprado uma TV nova. Aí ele falou, eu queria ter uma TV como essa. A TV explode, quebra tudo. É bem assim. É o Zeca Pimenteira, ou Seca Pimenteira, né? Minha mãe já passou por um episódio desse.
Foi uma cliente no salão dela lá, de cabeleireira. Eu era criança ainda. Ela e minha mãe tinha um pezinho de pimenta, meu. Era uma pimenteira. Mãe, você tá aí? Enfim, era uma planta assim que ela caía, tava bem bonita, sabe? Bem saudável, bonitona mesmo, na muretinha que subia na escada, assim, que tinha que subir para ir pro salão. E essa mulher disse que chegou, olhou, passou a mão. A mãe tá ali. Passou, nossa, que planta, como tá bonita. E pegou e elogiou aquela planta e subiu, foi no salão, foi embora. Quando foi de tarde, a planta secou. Minha mãe falou que morreu a planta, secou tudo. Agora fala, é coincidência? Ou foi o zóio da pessoa? Não que tenha sido na maldade, mas tem gente que tem alguma coisa. Não é?